A paz do Senhor. Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Desde já eu quero glorificar o nome de Deus na minha e na sua vida. Quero exaltar, o nome do Senhor em nossas vidas, porque Ele é bom o tempo todo. O tempo todo o Senhor é bom na minha e na sua vida. E não merecemos o amor, esse amor maravilhoso, não merecemos a misericórdia de Jesus, mas mesmo assim nós recebemos, né, amor? Oh, glória a Deus. A gente estava aqui conversando, sobre inveja, sobre Caim, sobre Abel, e a gente Polêmico, resolveu... né? É bem polêmico, né? Bem... É um dilema. É um dilema, porque Não a é palavra de Deus polêmico, não é polêmica. polêmica, é um dilema. É verdade, verdade. E assim, nós estamos agora nesse momento conversando sobre o que aconteceu verdadeiramente e trazendo para nossa vida hoje, conjecturando, analisando, a gente falando de Caim e Abel. Quem somos? Quem somos? Somos Caim, somos Abel? É difícil responder. É difícil a gente refletir nessa palavra. Mas eu quis trazer aqui para a nossa reflexão, para a nossa discussão, um pouquinho de uma realidade que aconteceu. E a gente não pode desvirtuar, a gente não pode maquiar uma palavra que hoje é viva na vida de um cristão, na vida do ser humano em si, mas principalmente na minha e na sua vida, nós que servimos a Jesus, nós que tentamos viver na retidão, eu e você que tentamos todos os dias caminhar com Cristo, copiar esse Cristo maravilhoso. Ah, mas pastora, é muito difícil. É difícil. É muito difícil, sim. É difícil porque a gente quer alcançar a perfeição, né, amor? Sempre. A gente quer fazer com zelo, a gente quer fazer algo, ser perfeccionista, mas a gente não consegue, porque só quem foi perfeito mesmo foi Jesus. E ainda assim foi crucificado, foi rejeitado. Eu vou ler aqui uma passagem que está lá no livro de Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 3. Não, a partir do versículo 2. E teve mais a seu irmão Abel. Eu vou ler a partir do versículo 1, para ficar mais completo. Gênesis capítulo 4, a partir do versículo 1. E conheceu Adão e Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe 2 primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 8. E falou Caim com o seu irmão Abel. E sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Aqui no versículo 9, fala o Senhor, pergunta para Caim aonde está Abel. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? Assim, mal criado, nesse versículo
9 aqui, ele foi mal criado. Um filho mal criado a Deus. Então, foram duas ofertas diferentes, mas eu conjecturo que aqui foi expressado por Deus não uma prioridade em receber uma oferta de um irmão mais do que do outro, de um filho mais do que do outro. Eu conjecturo que o Senhor se agradou daquela oferta porque foi de todo o coração. Foi de uma verdade, foi de uma sinceridade tamanha que alcançou e despertou a atenção do trono do Senhor. E é assim na nossa vida hoje. Quando nós nos disponibilizamos a fazer algo para o Senhor, nós precisamos fazer com todo o coração, com toda vontade, com toda devoção, zelo, sem nos preocupar com o que vamos receber ou qualquer troca, né? Vamos colocar assim, né, amor? Alguma troca. Você não quer aparecer um pouquinho aqui pra... Aparece aqui um pouquinho. A paz do Senhor. Fica Deus aqui. abençoe a todos. Fica aqui um pouco. Peraí, deixa eu me ajeitar aqui. Sim. Deixa eu botar aqui um pouquinho mais pra cá. Tá bom assim? Tá bom. Tô muito alto, Mas eu sei alto. Ô, glória. Alto é o Senhor. Isso. Então, assim, a gente estava conversando aqui, né, sobre isso, dessas discussões, dessas brigas, e muitas das vezes nós não podemos controlar. Eu acho que em toda família ocorre essa disputa, essa guerra de egos, né? Vamos colocar assim. Só que o título, talvez seja um título, não sei, para esse tema, para essa pequena discussão que nós trouxemos aqui e respondo para vocês, é a inveja, competição, inveja, o que mais, amor, que a gente pode falar de essa característica negativa que pode ser uma disputa, um irmão querendo mostrar que é mais, que pode doar mais para o Senhor. O que você acha assim que podemos falar sobre isso? Inveja, disputa, concorrência, disputa, dissensão, porque quem não soma divide. O Senhor fala que tudo que não é para ele é contra ele. Tudo que é sentimento de amor, de justiça, é sentimento de Deus. Tudo que destoa disso não é dele. E se não é dele, não vai bem. Os irmãos, eles simplesmente disputaram. É porque... Pode falar. Na verdade, assim, pela leitura, pela palavra, quiseram levar ao Senhor, como a gente fala, né? Como a gente diz, o cheiro suave a Deus, ao trono de Deus. E muitas das vezes hoje no templo tem as concorrências, as pessoas que se diminuem em dizimar para o Senhor, dizimar com a sua própria vida. Vamos supor, as pessoas se diminuem, no entanto, assim, poxa, eu fiquei com a limpeza do banheiro, fiquei com a limpeza do templo, das cadeiras onde os irmãos vão sentar. Não é diminuição isso. Não. Eu não vou falar que é chamado, mas é uma contribuição. Demonstração de comunhão. Exatamente. E essa colaboração que nós fazemos no templo, que um limpa, o outro arruma a cadeira, o outro serve a água no púlpito, e aquele que leva o dízimo em espécie, Deus que dizima um templo, não são diferentes uns dos outros. Mas a diferença está na aplicação do nosso coração. Se pode se dizer assim. Na aplicação, que eu quero dizer, não te cortando,
como é que eu estou limpando esse banheiro? Como é que eu estou limpando a cadeira que os irmãos vão sentar? Tá. O que você está depositando energeticamente, espiritualmente ali Exatamente. naquela tarefa, né? O que eu tô ali quando eu tô limpando aquela cadeira para um irmão meu chegar na hora do culto? O que eu tô pensando ali na hora? Vamos supor, né? Tô dando um exemplo. Você está tentando materializar ali na hora. E eu vou exemplificar isso. Já pensou se eu fico assim, por exemplo? Ai, tô limpando essa cadeira aqui. De qualquer maneira mesmo. Não vou limpar, não vou lá. Tá bom. Tá ótimo. E se eu fizer de uma outra maneira? Glórias a Jesus, porque eu tenho essa oportunidade aqui de limpar esse lugar que um abençoado ou uma abençoada vai poder sentar. Glórias a Deus, que o Senhor venha depositar, que o Senhor venha abençoar, prosperar, converter, tocar no coração dessa pessoa que vai sentar aqui. E se for uma pessoa que de repente vai ser convertida ali? Exatamente. Naquele culto, né? Então, nós nos incomodamos com essa história, nós nos incomodamos agora e a gente decidiu expor dessa maneira diferente, porque a Bíblia é um manual só, ela é padronizada, mas a interpretação dela precisa ter o alvo como Jesus Cristo. Né? Eu leio, você lê, você que está aí do outro lado nos assistindo, a gente precisa ler. Se a gente lê uma palavra, um trecho de uma palavra por várias vezes, cada vez mais a gente vai abrindo a nossa visão. Com você acontece isso também? Sim. Muita gente fala sobre isso. Então, cada vez mais que a gente faz na obra do Senhor, cada vez mais que a gente oferta algo para o Senhor, seja dizimando, seja com a nossa vida, seja com o nosso tempo, ou seja financeiramente também, precisamos quebrar um ritual. Precisamos quebrar um tabu de simplesmente fazer por protocolo. Precisamos aplicar o nosso coração em tudo que nós em tudo que a gente for tudo que a gente faz, até de acordar, entregar o dia a Jesus, exatamente. Acordei, que saco, não tenho nenhum propósito, o que eu vou fazer, tô desanimado. Não, precisamos acordar e agradecer. Eu tenho uma pergunta para fazer para você. Para vocês aí. Vamos ver. Eu acho que eu vou conseguir construir um pensamento legal. Se o Espírito, ele só se manifesta na carne. O Espírito manifesta na carne. Manifesta aqui, na carne. 1 João diz isso. 1 João, capítulo 1, versículo 1, até lá, o versículo 7. Quando quando você, eu, quando cada um de nós aqui que estamos compartilhando desse pensamento, então vamos construir um rapidinho aqui. Se o Espírito, ele só se manifesta na carne, que tipo de Espírito você tem manifestado todos os dias? Eita Jesus! Porque o Espírito é algo agregado à nossa alma, numa profundidade espiritual muito maior, que nos direciona. Espírito de pobreza espiritual, avareza. Espírito de avareza, não pobreza, espírito mas de ira, espírito de confusão. depressão, de confusão, espírito de murmuração. Então, quando a gente fala de espírito, a gente tem o nosso corpo, a nossa alma, a nossa consciência, e o espírito é tudo aquilo que vem agregado à nossa alma, que de alguma forma tenta nos conduzir para um lugar bom, sim, ou ruim. E aqui, trazendo para esses dois irmãos, foi depositado no espírito de Caim
Inveja. Né? Todos os espíritos negativos. Inveja, negatividade mesmo, Ódio, egoísmo, ira. ódio, ira, porque ele se irou e se irou rápido e ele não... ele planejou na cabeça dele em matar o irmão, em acabar com a vida do irmão, porque o irmão ofereceu uma oferta, fez uma oferta a Deus de coração. Porque se Caim era lavrador da terra e Abel era pastor de ovelhas, se um deu o melhor da terra e o outro deu o melhor das ovelhas, qual é a diferença? Sim, mas era o que tinha. Né? Se um condizia, se a oferta condizia com aquilo respectivo do que o outro, do que cada um trabalhava, eu dou aquilo que eu tenho. Mas o coração é algo que a pessoa não consegue dar se não tiver. E essa questão de qual espírito habita na carne e qual espírito nós deixamos habitar na nossa carne é uma discussão muito boa para um outro vídeo, hein? É uma boa para fazer até live. Eu queria. Eu corto ela toda hora, tá, gente? Eu sou não tem problema, mas não. Mas olha. Deixa eu falar um negócio aqui pra vocês. Pra vocês que estão vendo esse vídeo. Ele é um príncipe. Você que é uma princesa. Não, nós somos um príncipe e princesa. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Nós precisamos da ajuda de vocês. Digam aqui nos comentários qual é o dia e horário que é melhor pra gente fazer uma live, pelo menos uma por semana. Que a gente vai começar com uma por semana. E depois a gente vai engatando nas lives de acordo com o que a gente pode nosso tempo também suportar, né? De agenda mesmo, que a gente tem uma agenda de pregações, a gente tem a nossa congregação, os nossos pastores presidentes, nós damos assistência para pessoas, né, que são necessitadas, a gente faz a obra visitas, na rua. E a aí, gente faz a obra. Coloca aqui nos comentários qual é o melhor dia para fazer uma live. É quarta de manhã? Horário. É quinta de tarde? Porque a gente sabe que todo mundo trabalha. Exatamente. Né? Temos os compromissos. É de manhã cedo, é 6 horas da manhã, 5 horas da manhã? Qual é o melhor horário? É 10 horas da noite, está todo mundo em casa, está jantando? Coloca aqui, tá bom? É isso. E assim, a gente finaliza esse pequeno vídeo fazendo uma reflexão, tentando fazer uma reflexão da vida de Caim e de Abel. Né? Vamos exercitar essa... Como é que eu vou dizer agora, já que você falou do espírito, né? Vamos exercitar ficar bem longe desses espíritos ruins. Vamos exercitar o amor de Deus. Vamos exercitar o Espírito Santo. Aleluia. E proclamar a palavra do Senhor e proclamar todos os dias que só o Senhor Jesus é Deus. E que a gente precisa chamar para perto o Espírito Santo para nossa vida. Chamar o Espírito Santo para os nossos dias, para as nossas tarefas, para tudo. Desde o momento que a gente acorda até o nosso deitar. Na palavra de Deus diz, né, amor? Que ele contempla o nosso deitar e o nosso levantar. E também construindo mais um pensamento aqui que a gente sempre cometeu o erro de conversar. A gente conversa, nós somos marido e mulher, e a gente fica em casa e a gente passa o dia inteiro conversando sobre o nosso propósito em Cristo, sobre o nosso ministério, como nós podemos alcançar pessoas, só que a gente sempre fez o erro de não gravar. E é uma experiência muito, muito legal, porque daqui para frente a gente decidiu, né, a mostrar as nossas experiências, o nosso dia a dia, as nossas tarefas, nossas tristezas, nossas alegrias, nossas dificuldades. Isso aí, quando a gente for pra rua, quando a gente for
arrumar a casa, quando a gente for trabalhar, tudo isso. A gente vai mostrar aqui pra vocês quando a gente... Quando a gente puder fazer, a gente vai fazer tudo que a gente for fazer, porque tem uma diferença muito grande em quem serve a Jesus Cristo em espírito e em verdade e quem frequenta a igreja, o templo, né? Porque a igreja somos nós. E nós queremos mostrar que é possível ser feliz, um casal de pastores, um casal feliz, um casal que tem obstáculos, que tem problemas, um casal que tem discussões, né? No nosso dia a dia, debates, porque verdadeiramente a gente não briga. Discute, a gente debate hoje. Negocia, glórias debate. a Jesus. Glórias a Jesus. Hoje nós podemos falar. Exatamente. Isso me alegra muito. Né? E porque isso também vai ser tema para as nossas lives. Sim. Pra gente falar o testemunho da gente, que é muito importante. E a gente quer mostrar qual é essa diferença de você servir a Deus em espírito e verdade, em você tentar exercitar a palavra de Deus todos os dias e você só frequentar um templo. É muito diferente. Olha, porque precisamos viver a palavra. Você me deu um gatilho aqui. Precisamos viver a palavra e é o que nós vamos tentar mostrar para vocês. Aleluia. Tentar mostrar a nossa vida para quem quer viver o evangelho, viver de verdade, não mascarado, mas ter uma vida tentante na perfeição. Tentante, porque perfeito não somos e nem vamos ser, só Jesus Cristo. Mas nós queremos mostrar para você que nós também somos seres humanos normais, igual a qualquer outro. Mas temos uma diferença na nossa vida, eu e meu marido. Temos o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Em tudo que fazemos. É importante. Em tudo que planejamos. E isso é muito importante. É o centro da nossa vida, é o centro do nosso relacionamento, né? É o centro de tudo em nossas vidas. E uma coisa importante, você me deu um gatilho aqui, que o pecado não é tentar ser perfeito, é fingir ser. Eita, Jesus. Outro tema. Ih, uma porção de tema. A gente fez isso aqui para mostrar para as pessoas que pode ser homem e mulher de Deus, pode sim fazer todas as coisas dentro da luz da palavra, com ordem, com decência e posicionamento, porque as pessoas elas desistem de se converter aos caminhos de Cristo achando que vai virar um crentinho. Não, engessado. Engessadinho, não crentinho. Não vou fazer mais nada. Embaixo a Bíbliazinha embaixo do braço e eu não posso fazer mais nada. Não é assim. A Bíblia, ela é a única palavra que é incontestável. A nossa construção de opinião ela é contestável. Agora a Bíblia Nós não. Nós mudamos, a palavra não muda. A interpretação da Bíblia, ela só tem um jeito. O certo e o distorcido. É verdade. O certo e o distorcido. Gostei disso daí. O certo e o distorcido. Então todo mundo quer distorcer para poder se encaixar. Na verdade, a pessoa tem que se encaixar e deixar de distorcer. E a gente consegue fazer tudo. A gente consegue passear, a gente consegue viajar, a gente consegue trabalhar, tudo. A gente consegue estudar, a gente consegue ajudar as pessoas, a gente consegue estar disponível para Deus. Sim. Disponível para Deus é priorizar Deus, não deixar o tempo que sobra para Deus. Isso a gente vai mostrar aqui no dia a dia, as nossas devoções, as nossas orações, o nosso dia a dia para que seja assim feito como um exemplo, porque nós cristãos precisamos ser exemplo, nós precisamos ser luz e não trevas. É verdade. Amém? Não, você ia falar, mas não vou falar. A gente só manifesta aquilo que a gente deixa entrar.
A gente só deixa sair aquilo que a gente deixou entrar. E posicionamento. Você falou uma palavra que, Eu pequei muito com isso. O cristão, ele precisa... O ser humano em si, né? Nós precisamos ter posicionamento. Porque muitas das vezes, quando a gente omite esse posicionamento, a gente é tido como bobo, é tido como falho, é tido como qualquer outra coisa. Mas isso faz da gente... você não é crente? Eu sou crente, Jesus me salvou, mas eu boba não sou. Não é assim, amor? Conversão não é idiotização de ninguém. Jesus nos salva. Jesus não abobalha ninguém. De jeito não nenhum. É porque a gente é cristão, que a gente é temente a Deus, que a gente tem que ser bobo. Tem que ser, tudo tem. Olha, você pode receber tudo e ficar calado. Você pode receber essa ofensa e ficar calada. Sim, muitas das vezes a gente precisa ficar calado. Mas a gente tem que entregar nas mãos de quem resolve as nossas petições, que é Jesus. É verdade. Amém? Então, vamos refletir sobre isso. Quem você quer ser? Caim, Abel? Traga a vida desses irmãos e reflita sobre o que aconteceu com esses irmãos hoje. Reflita sobre essa história, leia mais um pouquinho, Gênesis capítulo 4. Tá lá, o iniciozinho da Bíblia. Não perca essa oportunidade. Quem é Caim na tua vida? Coloca nos comentários e também coloca o nome de quem precisar de oração. A gente vai colocar no nosso caderno de oração. E quem é Abel? Coloca aqui o nome para a gente colocar no caderno de oração, para estarmos diariamente orando pela vida de todos, tá? A oração, ela é uma peça-chave. Sei que é muito... É fundamental. É tudo, a oração. Fundamental. Tudo. Agora, você sabe por quê? Eu falo agora? Eu digo? Fala. Eu falo, eu não sei se eu digo. Não, fala, eu quero saber. A pessoa falar algo, eu posso falar o que eu quiser aqui para vocês, com a minha esposa. Vocês podem escutar qualquer coisa no YouTube e não sabemos se realmente o coração está aplicado naquilo que está se dizendo. Muito importante. Mas na oração, a gente está orando para alguém que esquadrinha o nosso coração, sabe se é de mentira ou de não, verdade. e consegue captar na verbalização da oração o percentual de sentimento de coração e principalmente de verdade naquela oração. Porque, na verdade, a oração, toda vez que a gente ora, a gente passa no detector de mentira. É verdade. Está preparado para passar no detector de mentira com Deus? Porque ele é mais do que um raio-x, é uma ressonância, né, que ele faz no nosso coração. Eu gosto de você falando. Você tem que falar mais. Não, você tem que falar mais aqui no canal. Tá bom. Eu já me meti até demais, gente. Não, foi ótimo. Só deu uma opinião. Foi ótimo, porque 2 é... melhor que 1. Eclesiastes. 2 é melhor do que 1. Porque senão o cordão de 3 dobras é mais difícil de arrebentar. Então, 2 é melhor que 1. Amor, ora aí pelo pessoal. Eu vou ficar aqui na concordância. Vamos orando. Então tá, vamos lá. Ora aí. Soberano Deus, eterno Pai, celestial, Aleluia. Deus de todo poder, toda glória, todo louvor. Glória Meu Deus, nos prostramos agora diante da Tua presença, Pai. Aleluia, Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus, que surpresa, que presença. Em prioridade eu quero exaltar o Teu nome, exaltar tudo que o Senhor passou na cruz por nós, Aleluia. mas principalmente entregar cada vida
que ouviu essa palavra. Aleluia. Que a tua presença, Senhor, entre e habite na casa de cada pessoa que está aqui conosco. Aleluia. Que o Senhor faça a diferença na vida dessas pessoas, assim como o Senhor faz a diferença na nossa vida todos os dias. Aleluia. Senhor, plante, Pai, plante, Espírito Santo de Deus, na vida de cada uma dessas pessoas, o amor, a compreensão, mas principalmente a devoção, o coração, de Aleluia. estar feliz todas as manhãs, quando o Senhor nos dá a oportunidade de acordarmos mais um dia e de termos a oportunidade de ter mais um dia, fôlego de vida por tua parte, Senhor. Porquanto nesta hora eu te peço muito obrigada por essa oportunidade, Aleluia. estar aqui com meu marido. Oportunidade esta, Senhor, que o Senhor nos ofereceu. Oportunidade esta que o Senhor dá para todo mundo que está aí, do outro lado da tela, Aleluia. nos ouvindo. Você que está nos ouvindo, você que ouviu essa palavra, compartilhe. Mas principalmente, faça valer a sua vida, porque a nossa vida é o maior tesouro. Em nome de Jesus, nós queremos profetizar na sua vida que nada mais será como antes. Essa frase eu recebi, e essa frase é de um pastor muito querido, pastor Wellington Cândido, que eu escutava assim lá em 2008, 2009. Nada mais será como antes. E eu guardei no meu coração, na tábua do meu coração. Então, pegue essa frase você também, assim como eu peguei um dia. Nada mais será como antes da tua vida, varão, varoa, homem, mulher de Deus. Que Deus te abençoe, com riquezas de bênçãos, saúde, vigor, força. Aleluia. Que Deus te abençoe e nos ajude. Compartilhe esse vídeo. Ajuda a gente. Caminhe no nosso canal, veja outros vídeos, tem vídeos antigos que são legais também, que são edificantes para a nossa vida. Obrigada, estou melhor que eu mesmo. Então, Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém? Amém. Vigia crente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.